Olá, você que acompanha Matsuda nas redes sociais. Estamos de volta com mais um Matsuda em Foco. Claro, a gente fala sobre técnicas, sobre manejos, sobre caminhos para você produzir cada vez mais e melhor dentro da pecuária moderna. E hoje, nesse programa, a gente tem o prazer de receber aqui a médica veterinária Ana Flávia Arriero para um bate-papo muito importante sobre microminerais na dieta de ruminantes. Qual o impacto, qual a importância, por que fazer esse tipo de trabalho? Ana, em primeiro lugar, bem-vinda aqui ao programa mais uma vez. Obrigada, Lei, obrigada a todos que estão nos assistindo. Bom, começando o nosso bate-papo, acho que a pergunta mais simples, mais direta ao ponto é: por que fazer a suplementação com microminerais? Porque, na verdade, quando a gente pensa na suplementação mineral, uma das primeiras coisas que vem na cabeça do amigo produtor é quanto tem de fósforo, que é um importante macromineral. Mas a Matsuda dá uma importância muito grande à inclusão dos microminerais na dieta, né? E por que disso? Por que fazer esse tipo de trabalho com os microminerais? Então, Ale, você citou o fósforo, né? Assim como o cálcio, esses macrominerais, eles fazem parte do funcionamento do organismo, assim como os micros, mas mais na parte estrutural, né, dos órgãos, assim como os ossos, por exemplo. Já os microminerais, eles estão muito relacionados com o metabolismo, então todo o funcionamento celular, desde a respiração, a troca de oxigênio, até o transporte de hormônio, né, todas as alterações hormonais que acontecem dentro do organismo, tudo isso é dependente desses microminerais. E quando a gente pensa na bovinocultura, por exemplo, a base da bovinocultura hoje no Brasil é pastagem, e esses microminerais estão muito deficientes na pastagem. Por isso que é muito importante a gente suplementar, porque só a pastagem não vai atingir, né, a exigência que os animais têm. Agora, a gente tem uma gama gigante de minerais, né? Quais são aqueles que, dentro desta categoria de microminerais, são essenciais na dieta dos ruminantes? Nós temos vários microminerais que são importantes, mas a gente pode elencar aqui alguns principais, como selênio, né, muito importante também aí em todo o estresse oxidativo que acontece dentro do organismo do animal, na saúde imunológica desse animal. Então a gente tem o selênio, a gente tem o zinco, a gente tem o cobre, né, manganês. Todos esses microelementos vão ser importantes aí, principalmente na saúde imunológica, mas em todo o funcionamento, como eu falei, respiração celular, todo o funcionamento do organismo do animal, tudo é dependente da atividade celular e tudo isso também é dependente desses microminerais. Queria pegar um ponto aí que você citou, que é a questão da imunidade, né? Porque a gente sabe que, claro, o rebanho que não está saudável não vai produzir da maneira que a gente espera. Então, como que esses microminerais, eles interagem com a saúde dos animais? Então, a saúde imunológica do animal precisa estar em dia porque ele sofre diversos desafios, né, durante o dia. Então, tem patógenos no ambiente, o animal se estressa, no caso, por exemplo, de estresse térmico, né, principalmente em gado leiteiro, ou um estresse de desmama, né, dos animais, que os animais sofrem. Esse estresse, transporte, né, por exemplo? Exatamente, transporte. Então, os animais, eles sofrem estresse, sofrem desafios do ambiente, os patógenos estão no ambiente, eles precisam estar com essa imunidade em dia. O que é essa imunidade? São as células que vão defender contra todos esses desafios que o animal está sofrendo. E essa defesa, essas células de defesa são dependentes dos microminerais. Então, se falta, né, se a suplementação não é adequada, se esse animal não recebe a suplementação, essas células de defesa não vão funcionar, né, ou vão estar deficientes. Então, esse animal ele vai ser mais susceptível a adquirir uma doença, num estresse, né, quando o animal sofre estresse, tem uma comunicação entre cérebro, por exemplo, e intestino. Vamos falar aí de saúde intestinal. Então, se esse animal sofre um estresse, ele começa a liberar algumas substâncias, como o cortisol, que é um hormônio, e isso vai afetar diretamente o intestino. Então, essas células de defesa do intestino, elas já vão ficar prejudicadas, isso abre porta para a bactéria entrar em corrente circulatória, isso pode levar o animal a ter diarreia, né? Por isso que, às vezes, perguntam, mas por que o estresse leva a uma diarreia, por exemplo? Porque tem uma comunicação direta da microbiota intestinal com o sistema nervoso central. Então, por isso que é importante a gente preparar esses animais, fornecer essa suplementação com micromineral para garantir que essas células de defesa, essa imunidade do animal esteja adequada.
Você comentou também que a inclusão desses microminerais tem muito a ver com a interação dos hormônios, né, com a produção hormonal do animal. A gente sabe, pelos nossos bate-papos aqui, né, que essa questão dos hormônios do animal tem muito a ver com a reprodução, né? Então, como que os microminerais, eles também são positivos, eles interagem, eles contribuem para que a gente tenha, por exemplo, uma matriz funcionando bem, né, gerando bem produtos na propriedade, também o macho, né, na questão do touro, por exemplo, para que ele tenha um bom desempenho. Qual a importância dos microminerais na dieta desses animais? Assim como tem uma comunicação do sistema nervoso central com o intestino, também vai ter uma comunicação do sistema nervoso central, por exemplo, com as células reprodutivas, no caso das fêmeas com o útero, ovário, e tudo isso, né, é um conjunto. Então tem transporte de hormônio que vai do cérebro até essas células reprodutivas, e esse transporte é feito, né, é dependente dos microminerais. Então, estando eles deficientes no organismo do animal, esse transporte de hormônios, né, que acontece dentro do organismo pode ser prejudicado. Uma vaca, por exemplo, tem um ciclo, né? Ela ovula, isso também pode ser prejudicado, atrasando, por exemplo, a fertilidade, né? Um índice de prenhez menor dentro de uma propriedade. E tudo isso pode ser melhorado por ajustes finos que a gente pode fazer através de uma boa suplementação mineral. Agora, partindo para o final aqui do nosso programa, uma última pergunta é sobre a questão da fonte desses minerais. A gente sabe, por exemplo, que algumas perguntas são importantíssimas na hora de escolher um suplemento mineral, né? Por exemplo, claro, os níveis de macrominerais, os níveis de microminerais, conforme você estava comentando, mas tem um ponto que é muito importante, que é a fonte desses minerais. Isso impacta também no resultado, né? Exatamente. A suplementação, além de ter que ser específica para cada categoria, por exemplo, porque as categorias têm diferenças nas exigências, ela tem que ser também... O importante é ser de uma boa fonte, como você falou, né? Então, a presença do microelemento ali nos níveis de garantia não quer dizer que o animal vai aproveitar isso, né? A gente tem diversas fontes e as fontes têm diferentes aproveitamentos pelo animal. Alguns minerais têm uma interação, mas isso tudo normalmente é calculado, né, na formulação, quando a gente faz a formulação. Mas algumas fontes não são de boa qualidade ou carregam contaminantes, ou não ficam disponíveis para o animal. Então é importante o produtor saber disso e procurar saber, né, independente do produto que ele usa, é importante sempre esse mineral ser de uma boa fonte, poder ser aproveitado pelo animal, e é importante também que a gente sempre forneça acima da exigência do animal para garantir todo esse funcionamento que a gente falou, né, reprodutivo, imunológico, e garantir o desempenho geral do animal. Lembrando que o Grupo Matsuda tem uma linha completa de suplementos minerais para cria, para recria, para engorda, com os níveis adequados de macro e de microminerais que cada categoria tem que receber. Ana, obrigado pela participação aqui no Matsuda em Foco. Eu que agradeço, obrigado mais uma vez a todos que estão nos assistindo. Bom, e o recado final, siga a Matsuda nas redes sociais. Se você ainda não é um inscrito no nosso canal, faça isso. Acione também o sininho das notificações para você ficar por dentro sempre das novas edições do Matsuda em Foco. A gente fica por aqui, até o próximo programa. Matsuda, quem usa não muda. Matsuda.